nome é Leonardo Silva Pacheco, sou aluno da Uniaselv. Gostaria aqui de fazer a apresentação, a socialização do meu paper da cadeira em experiência profissional, motor elétrico. Então, esse paper é a construção e análise de um motor de corrente contínua, utilizando uma pilha como alimentação desse bobinado. Esse trabalho ele aborda uma construção e a análise do funcionamento do motor de corrente contínua por pilha, desenvolvido como uma atividade prática do módulo 4 do curso de engenharia. O objetivo geral dele foi compreender, por meio da experimentação, os princípios eletromagnéticos envolvidos na conversão de energia elétrica em energia mecânica, né? Evidenciado aí pelos componentes que foi utilizado e suas respectivas funções na utilização do experimento. A metodologia adotada constitui então na montagem de um motor simples, utilizando fio de cobre esmaltado. Utilizei esse fio de cobre de uma bobina de um transformador de baixa potência, então é um fio fino, tá, esmaltado, e para o suporte aí do motor, para alimentação em contato com a pilha, eu utilizei esse fio esmaltado um pouco mais espesso para fazer a parte do suporte e contato com os polos da pilha. Foi utilizado um ímã, então um ímã de transformador, de alto-falante. Então esse ímã ele foi utilizado para fazer o experimento. Eu vou detalhar, vou mostrar depois aqui na bancada como eu montei o suporte utilizando madeira, parafuso, grampo e algumas fixação para poder fazer ali a fixação da pilha. A pilha que eu utilizei foi essa pilha aqui de 3.7 volts, tá? Uma pilha de 6.800 mAh. Foi utilizado essa pilha para fazer a alimentação do sistema do motor de corrente contínua, tá? Então, esse sistema foi utilizado, foi realizado, né, uma técnica com a finalidade aí de analisar a aplicação de motores elétricos dentro de um processo industrial, né, como ele funciona, para que a gente tenha essa noção da prática experimental. Eu vou mostrar para vocês agora como eu fiz os testes. Então aqui foi utilizado um suporte, uma base em madeira, tá? Essa base em madeira eu utilizei aquele fio resinado, esmaltado, para fazer o suporte da bobina com fio mais fino. Utilizei esses fixadores aqui para fazer a conexão dos polos da pilha, e aqui eu fiz a bobina do motor, né, em corrente contínua, utilizando o fio de calibre mais fino, né. Esse fio eu dei 10 voltas na espira, fiz as espiras com 10 voltas, com um diâmetro de 40 milímetros. Então vamos medir aqui o diâmetro para ter a noção do diâmetro utilizado para fazer esse sistema. Deixa eu botar aqui do ladinho aqui. Então, aqui tem a noção ali. Então foi usado aí um diâmetro de mais ou menos 40 milímetros com 10 voltas da espira do fio mais fino. Então como é que a gente faz, né? Eu tive que fazer esses dois suportes aqui, tá?
tive que raspar a parte da resina onde vai entrar em contato também com as pontas que foram enroladas da bobina. Tive que fazer esse raspamento para ter o contato entre o fio da bobina e o fio da alimentação do polo da pilha. Então a pilha ela é colocada nesse ponto aqui, tá? Onde ela vai alimentar 3,7 volts. O eletroímã é posicionado na parte de baixo da bobina. Então, a partir do momento que a gente faz o contato, o motor ele se autossustenta através do eletroímã. Então, tem uma dificuldade em questão de fazer o balanceamento correto do motor, né, para que ele se mantenha girando, autoalimentado. Então, esse é o experimento, né? Se a gente retirar a pilha, ele acaba retirando a alimentação e ele para. Faça a alimentação, a gente já nota que a bobina ela já tende a girar. A gente dá o start de giro do motor. E com a autoalimentação e a indução do ímã, ele gira, faz com que a bobina gire. Então esse foi o resultado do experimento aí alcançado, atingido, para fazer a solda dos pontos entre o fio e os terminais de alimentação. A gente usou uma centralzinha de solda aqui para fazer essa solda. Então era isso, agradeço aí e muito obrigado.